improbidade administrativa. O que eu acho importante sobre esse tema? Bom, nós temos 3, digamos assim, capítulos sobre esse tema. Agora eu vou falar sobre uma parte introdutória, vou contextualizar para vocês esse tema na matéria de direito administrativo. Depois eu vou focar nas espécies de improbidade e, por fim, nas sanções. Probidade administrativa é um tema que nos 2 últimos anos cresceu e cresceu bastante em termos de importância para quem estuda para concurso. O que eu tenho visto nas provas é muita pergunta sobre improbidade. Promotor de Justiça de São Paulo caiu um monte de pergunta e tem sido assim. E o lado bom é o seguinte: em 2021, 2 anos atrás, a Lei 8429 sofreu uma profunda reforma. Foi muito alterada, muito alterada. E quando isso acontece, é muito bom para quem está estudando para concurso, sabe por quê? Porque as coisas ainda estão indefinidas. Claro, você não vai ter decisão de STJ, até tem algumas, tem do Supremo e tal, vou chamar a atenção para algumas, mas assim, quem vai fazer a pergunta, quem está na banca, para evitar risco de anulação da questão, o que vai fazer? E mudou a lei toda? Vamos atacar na letra da lei. Porque tem muito candidato que resolve se inscrever no concurso por causa do salário que foi publicado, mas aí não estuda e acha que porque está trabalhando como advogado vai dar conta da prova, e aí não leu a nova lei e aí erra por bobagem às vezes. Então, fica a dica que é a seguinte: estudar improbidade administrativa. Como é que eu estudo? Primeira coisa, decora a Lei 8429. Decora. Ih, mas é chato pra caramba, já não aguento mais ler esse negócio. Quanto mais chato, melhor. Lê mais, porque se é chato, é porque ninguém vai fazer. Então quem fizer vai tirar uma nota maior do que os outros que não fizeram. É isso que está acontecendo. Caindo pergunta, letra de lei da Lei 8429. A primeira observação que eu gostaria de fazer. Então, esse tema ele ganhou importância porque a lei, depois da reforma, ficou mais sofisticada, passou a tratar de temas que ela antes não abordava. E muitas vezes perguntam sobre esses temas, né? As perguntas são bem específicas sobre as novidades. E se você tem o conhecimento do que, né, enfim, a lei prevê, é acertar as questões, porque não vai ter para onde fugir. Não tem para onde fugir. Esse é um ponto. Bom, o combate à corrupção no Brasil, assim, ele se dá de maneira difusa. E, historicamente, sempre foi muito associado à prisão. Né? Aquela imagem da pessoa algemada e tal, isso sempre foi muito associado à prisão. Mais recentemente, e até por influência de diplomas internacionais, convenção da OEA, convenção da OCDE, convenção de Mérida da ONU, isso tudo influenciou um incremento no enfrentamento da corrupção por outros meios, além do âmbito penal. Isso está repercutindo em concurso público também. Antes, quem ia fazer prova de promotor, procurador da República, juiz, ia estudar repressão à corrupção, estudava o quê? Penal e processo penal, legislação extravagante e tal. Agora tem que estudar isso e mais. Lei de improbidade e mais lei anticorrupção, que é a Lei 12.846, que são as 2 principais ferramentas de enfrentamento à corrupção do direito administrativo sancionador. Hoje o tema não é a lei anticorrupção, mas eu digo para vocês, outra coisa, decora a lei 2.846. Sabe por quê? Pode apostar, pode pegar qualquer, se digitar assim na internet, deixa eu ver aqui provas de concursos anteriores, perguntas sobre lei anticorrupção. Elas aparecem, e quando aparecem, sabe o que é? Letra de lei, sem tirar nem pôr. Então, 2 leis muito importantes, sendo que a lei de improbidade é muito mais importante. Estão chovendo perguntas em prova sobre esta lei. Eu quero usar esse meu tempo aqui, desse, digamos assim, momento introdutório a respeito da improbidade administrativa, para chamar a atenção para vocês do seguinte: quais foram as novidades que surgiram, as principais, pelo menos,
e que estão perguntando em prova com a reforma da Lei 14.230. Eu vou até fazer uma pequena propaganda e já adianto o seguinte: eu escrevi um livro sobre isso, mas para quem está estudando para concurso, eu não recomendo comprar livro nenhum específico de improbidade, está aqui na tela. Quem tiver eventualmente interesse no aprofundamento desse tema, por conta, sei lá, está no escritório, que trabalha com isso, tem alguma razão que não seja estudar para concurso, aí eu até sugiro a leitura e tal, aqui eu comento as novidades da lei, etc. Mas a dica que eu dou, você está estudando para concurso, não faça isso. Não compre livro de improbidade, não compre livro específico, estude a lei seca. E os julgados do Supremo. Que julgados são importantes? Antes até de comentar as leis. ARE 843989. O ARE 843989. Esse está caindo demais. Por quê? Porque foi nele que o Supremo decidiu em repercussão geral sobre se a reforma retroage ou não. E vocês sabem que, segundo o STF, a nova lei ela terá aplicação em relação à modalidade culposa anterior à lei, a nova lei, desde que a ação de improbidade não tenha transitado em julgado. Deixa eu explicar isso melhor. O fato ocorreu, sei lá, em 2018. Então, apurando se ocorreu na modalidade dolosa ou culposa. Você pode, agora em 2023, fazer com que a nova lei seja aplicada ao caso para julgar improcedente o pedido de condenação, porque não existe mais modalidade culposa de improbidade, porque não houve trânsito julgado. Se já ocorreu o trânsito julgado, você não pode mais. Agora, a cereja do bolo. O STJ está reconhecendo que este julgado, área 843989, que tem que ler, tem que estudar esse julgado. Eu falei isso outro dia, caiu agora, acho que foi TRF3, caiu um concurso agora de magistratura federal, exatamente esse tema, e vai continuar caindo. O STJ está restringindo o alcance do ARE 843989 ao tema do dolo ou culpa. Como assim? Porque o Supremo disse assim, olha, a lei nova não retroage, mas ela se aplica se não houve trânsito em julgado. E se a modalidade, se praticou na modalidade culposa, não vai ser condenado, porque a nova lei não prevê isso. Aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a dizer assim, não, então olha só, tem uma nova regra na lei que me beneficia, e o processo não transitou em julgado, eu quero aplicar ela também para o meu caso. Aí chega no STJ, o STJ está dizendo, não, peraí, não é assim não. O Supremo só decidiu que a nova lei se aplica a fatos anteriores em relação à questão do dolo ou culpa. Eu acho que deveria aplicar em relação a outros temas também, mas até então o STJ está limitando a situações do dolo ou culpa. Então, área 843989. Aí, o segundo que eu diria, na verdade, são duas ADIs. ADI 7042 e 7043. Essas duas dizem a mesma coisa, basta estudar por uma, mas tem que estudar que é o seguinte, foi nelas que o Supremo restabeleceu a legitimidade ativa da pessoa jurídica interessada para a propositura da ação de improbidade. Dentre outras coisas, quando restabeleceu isso, também restabeleceu a prerrogativa da pessoa jurídica de negociar o acordo de não persecução civil. ADI, são duas ADIs, 7042 e 7043. Estuda só por uma. Outro julgado. Esse aí que eu vou falar agora, que é a ADI 7236. Enquanto eu estou aqui na aula de hoje, não houve julgamento do plenário, mas o relator, ministro Alexandre de Moraes, que está prevendo para todos esses temas. Obrigado, Paulo, ela está colocando no chat os números. Ele decidiu monocraticamente temas importantes. Por exemplo, na ADI 7236, ele declarou a inconstitucionalidade
do preceito que permitia, que impedia o juiz de estender a pena da função automaticamente a outras funções, a várias funções que o servidor ocupa. Foi na DEI 7236 que o ministro Alexandre de Moraes decidiu monocraticamente que, em relação aos fundos partidários, você aplica a Lei 9.096 e também a Lei de Improbidade, porque havia uma dúvida, será que só se aplica a Lei 9.096? Ele falou, não, se aplica as duas, interpretou conforme. Então, são 3 temas contidos nessas ações, a ARI 843989, a DI 704243 e a DI 7236. A dica que eu dou, leiam e releiam as teses assentadas, né? Eu falei de TRF, tá? Você vê, o Cássio colocou aqui, é isso mesmo, foi no TRF da primeira região que caiu recentemente e vai continuar caindo isso, não tenho dúvidas, porque são temas que estão na ordem do dia. Outro ponto importante aqui em relação à improbidade é lembrar que o fundamento constitucional, isso é importante, da improbidade, é o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e às vezes perguntam sobre ele, e dele o que eu acho interessante saber e lembrar é que improbidade, em primeiro lugar, não é crime. Tem gente que fala assim, é um erro. O crime de improbidade fulano não é crime. Crime é outra coisa, é outra instância. Isso aparece no 37, parágrafo 4º, porque o 37, parágrafo 4º fala assim, a prática de improbidade acarretará tais sanções sem prejuízo da ação penal, ou seja, sem prejuízo porque a ação penal é de uma outra instância, diferente da instância da improbidade. Juiz que julga a ação de improbidade é juiz, no caso da federal, pelo menos, cível, de vara cível, não é de vara criminal, né? É uma ação de natureza civil e política, porque você tem também a suspensão dos direitos políticos, não é tema criminal. Outro ponto do 37, parágrafo 4º, é que ele não define o que é improbidade, a Constituição não define, mas ela apresenta possíveis sanções a serem aplicadas a quem pratica improbidade. O rol das sanções não é um rol exaustivo. Isso é importante lembrar, porque a Lei 8429 previu outras sanções além daquelas estampadas no 37, parágrafo 4º. Você encontra na lei a sanção de multa, a sanção de proibição de contratar com a administração, por exemplo, e isso não está no 37, parágrafo 4º, e não é um problema. Ninguém defende que é inconstitucional a lei pode dizer mais, ela não poderia dizer menos do que a Constituição previu em termos de sanção. A nova lei, a reforma da lei, eliminou a responsabilidade culposa, era muito discutido isso, né? Vocês sabem que antes da reforma era possível condenar alguém por improbidade que causa dano ao erário na modalidade culposa, não nas demais modalidades, enriquecimento indevido e de violação dos princípios, mas você podia condenar na que causa dano ao erário. Isso já não é mais possível, e no ARI 843989 o STF validou a eliminação da responsabilidade na modalidade culposa promovida pela Lei 14.230. Disse, não tem problema, isso não é retrocesso inconstitucional no combate à corrupção, está valendo. Outra novidade, a reforma agora exige o dolo específico, né? É um tema que a gente estuda até em direito penal, a diferença de dolo genérico para dolo específico. No dolo genérico existe a vontade de praticar a conduta, o ânimo de realizar a conduta descrita pelo tipo. No dolo específico, além de existir o ânimo de praticar a conduta descrita no tipo, existe a vontade adicional de obter um resultado ilícito, um resultado desonesto. Portanto, não basta, por exemplo, ter contratado sem licitação quando se exigia a licitação. É preciso provar, o Ministério Público tem esse ônus, que o réu
quis contratar-se em licitação numa hipótese que a licitação era obrigatória e provar que ele fez isso para a obtenção de um resultado ilícito, de um resultado desonesto. Então, passamos a ter exigência do dolo específico. Outro detalhe importante: a reforma acabou com a presunção de dano. Afastou uma jurisprudência consolidada do STJ que reconhecia que na contratação sem licitação, numa hipótese em que a licitação era obrigatória, o reconhecimento do STJ que o dano era in re ipsa. Dano em ré ipsa não pode mais. O que é o dano em ré ipsa, que eu estou colocando aqui no chat? É o dano presumido. O STJ dizia assim: se o administrador tinha o dever de licitar e ele resolveu contratar sem licitação, isso presumidamente gerou um dano, porque nessa hipótese o dano é in ré ipsa, pelo só fato da contratação. E o que o legislador fez? Não pode ter dano em ré ipsa, você não pode presumir o dano, até porque, o que pode ter acontecido? Deveria ter licitado, licitou, mas o valor que foi pago pela administração não foi um valor elevado, então é plenamente possível você ter uma situação em que a licitação deveria ter ocorrido e não aconteceu, mas que não houve sobrepreço, superfaturamento, enfim, o valor está dentro do mercado. Então, por isso, a lei agora exige a demonstração do dano efetivo. A reforma também proibiu expressamente a inversão do ônus da prova. E tinha muita gente na literatura que dizia assim: né, o servidor que ganha tantos mil reais por mês, aí acharam lá um Porsche Cayenne na garagem dele, ele que prove que ele adquiriu licitamente esse Porsche. Isso está errado. Isso está errado, não é assim que tem que funcionar. Quem acusa é assim no mundo inteiro. O Estado que acusa tem um ônus da prova. É assim no direito penal. Por que seria diferente em matéria de improbidade? O ônus de acusar é o seguinte: vai ter que provar, nesse exemplo que eu dei da evolução desproporcional do patrimônio, vai ter que provar que o réu adquiriu aquele bem desproporcional à sua evolução patrimonial em razão, inclusive, de uma prática ímproba. Porque se o réu roubou um banco privado e com isso comprou um Porsche Cayenne, isso não é improbidade, isso pode ser crime, e é crime. Mas não é improbidade. Porque pela redação da lei de improbidade, ele tem que ter adquirido o bem que causou evolução patrimonial desproporcional, ele tem que ter adquirido aquele bem em virtude de uma conduta ímproba. E tudo isso deve ser provado por quem acusa, pela parte autora. E aí a lei agora escancara que não se admite inversão do ônus da prova. Outro detalhe importante. Agora, a petição inicial da ação de improbidade deve ter um detalhamento maior do que se exigia inicialmente. Eu vou explicar melhor isso aqui que eu quero comentar com vocês. Antes, o que era possível antes da reforma? A parte autora, normalmente o Ministério Público, ajuizava uma ação de improbidade dizendo assim: o Ministério Público requer a condenação, e descrevia lá os fatos, e dizia assim, ao final do pedido: o Ministério Público requer a condenação do réu pelas condutas narradas nas penas da lei. Poxa, aí o réu ficava assim: peraí, mas esses caras estão me acusando do quê? O que eu fiz? Será que eles estão dizendo que eu violei um princípio? Será que eu causei um dano erário? Será que eu enriqueci indevidamente? Do que eles estão me acusando? Eu não sei, eu vou fazer uma defesa genérica, sei lá, estou dando tiro para tudo que é lado. E aí vamos supor que ele se defendesse do artigo 11, ou vou piorar até o exemplo, vamos supor que o Ministério Público na inicial dissesse assim: eu quero que esse cara seja condenado pelo artigo 11, que é o mais brando, conduta que atenta contra os princípios. Aí chegava na hora da sentença,
o juiz dizia assim: olha, a parte autora achou, o Ministério Público, que era caso de violação aos princípios. Mas eu estou vendo aqui e eu acho que não é nada disso, não. Eu acho que esse cara tem que ser condenado pelo artigo 9º, que é o artigo mais pesado, enriquecimento indevido. Porque, afinal de contas, ele se enriqueceu indevidamente. E aí o réu fica, meu Deus do céu, mas eu não sabia disso, dessa novidade, isso é uma decisão surpresa. Eu fui surpreendido com isso. Aí isso era judicializado, chegava ao STJ, o que o STJ dizia? Dá-me factum dabutibius. Me dê os fatos que eu te darei o direito. Como assim? Olha, o réu, você se defende dos fatos. O enquadramento do tipo é feito pelo juiz. Se ele te piorou lá botando 9, esse é problema seu. Você se defendeu disso aí. Mas isso é complicado, porque, poxa, a pessoa se defendeu de um artigo, está agora dizendo que é outro. E aí o que fez o Congresso? Melhorou o tema, acho que melhorou, evoluiu. Disse o seguinte, olha, a petição inicial precisa dizer por qual conduta o réu está respondendo. José da Silva, o que ele praticou? Foi conduta de qual artigo e inciso? Ah, foi esse do artigo 9º, né? Ou foi do artigo 11º? Então, olha só. Ele só vai ser punido, poder ser punido por esse artigo, hein? E exige também que o juiz profira uma decisão interlocutória logo no início da ação, dizendo por qual dispositivo cada um dos réus responderá, com base na petição inicial, para evitar o que ocorria no passado com muita frequência, que era a condenação por artigo diverso daquele que fora postulado na exordial, na petição vestibular, na petição inicial. Não temos mais, após a reforma, a dupla oportunidade de defesa. Antigamente era assim, o juiz recebia, ele primeiro determinava a notificação do requerido, aí ele se manifestava em 15 dias, depois o juiz determinava a citação do réu, tinha mais 15 dias para se defender, portanto o réu tinha 2 oportunidades de defesa. Agora acabou com isso. Agora é uma oportunidade só, no prazo de 30 dias. A reforma de 2021 também detalhou o acordo de não persecução civil, isso tem caído direto em prova, requisito legal. Né? Enfim, então, você tem que, é bom estudar, né? Tem que ter ressarcimento integral, tem que ter homologação judicial, tem que ter lá aprovação do órgão do Ministério Público que decide sobre arquivamento. Enfim, os requisitos estão lá na lei. Aí, por exemplo, na DI 7236, o Ministério de Moraes suspendeu a obrigatoriedade legal de oitiva do Tribunal de Contas sobre o ressarcimento erário, porque entendeu que isso violava a autonomia do MP. Então, são esses detalhezinhos que têm caído. Dou, portanto, um destaque ao texto do artigo 17b de bola, que é onde vocês vão encontrar as regras sobre o acordo de não persecução civil, o que pode, o que não pode. Houve um detalhamento muito maior do que nós tínhamos anteriormente. O Cássio perguntou o seguinte: professor, quanto a isso, ter que indicar a imputação inicial caso a instrução probatória indique se tratar de outra situação, caberia reabrir prazo para a defesa e julgar pelo novo artigo? Excelente pergunta, Cássio. Até no meu livro eu comento com detalhes esse tema, vou tentar ser o mais objetivo possível pelo seguinte. No direito penal, nós temos mutatio e mendatio libelli. Por exemplo, acharam que era, sei lá, roubo e depois se descobriu que é latrocínio. Você tem, ao longo da instrução processual, como corrigir esse problema. Você tem como corrigir esse problema. Agora, na lei de improbidade, você não vai ter esse problema, né? Oh meu Deus, essa regra, você não tem essa regra, você tem um problema, não tem a regra. E aí como é que resolve? Bom, pela literalidade da lei, você tem que decidir conforme está lá na decisão interlocutória. Você tem que se ater ao que é decisão interlocutória. E aí eu até critico isso, porque você engessa a ação, né? Vamos supor, pode acontecer. A inicial pede condenação pelo artigo 11 e o juiz diz que tem que ser pelo artigo 11. Aí depois, na instrução, se descobre que o cara não só violou princípios, como causou dano erário. Como é que vai fazer?
Né? Numa literalidade, tem que dizer, julgo improcedente, depois o Ministério Público ajuda outra ação. O que eu defendi no livro, mas eu estou falando assim, enfim, não sei como é que vai ser isso no futuro, mas o que eu defendi foi que a gente pode usar mutatio libelli e emendatio libelli também no âmbito da improbidade, pegando emprestado lá do direito penal. Mas isso não cai em prova nesse nível, não, só para dar uma resposta ao Cássio, né? Aí a Islene perguntou: o prazo de defesa é contado da citação ou juntado à citação? Eu não lembro desse detalhe, eu assim, nunca vi, não me lembro da lei, deixa eu até pegar a lei para dar uma olhada nisso, para poder te responder com segurança, mas eu acho que a lei não esclarece este detalhe, e eu diria que é da citação, mas enfim, né, teria que fazer uma correlação com o código, deixa eu ver aqui, contestação, o artigo direitinho, para te dar uma resposta talvez mais precisa, né? Deixa eu pegar aqui, havendo conciliação, decisões. É engraçado aqui que nem fala, né, do prazo da contestação, não estou achando aqui, se alguém achar primeiro do que eu estou tentando aqui abrir, mas não estou conseguindo localizar. Enfim, não saberia te dizer agora, não conheço uma discussão desse tema, não sei se tem, eu acho que ainda não tem nada nesse sentido, especificamente no caso da improbidade, né? Que eu sei que essas discussões às vezes são mais travadas no âmbito do processo civil, né? E não no âmbito do direito administrativo. Assim, eu não daria tanta importância a esse tema nesse momento atual, porque isso não tem caído assim em prova por conta exatamente dessa situação em que tudo é novidade, e aí você tem, né, que trabalhar com o texto legal. Bom, agora uma coisa certa, aplicação subsidiária do CPC. E aí é exatamente o que a Tereza falou, teria que aplicar a regra do CPC para o caso da improbidade. Outra novidade que vale a pena conhecer é que houve aqui um reforço da comunicabilidade de instâncias. Por exemplo, se o réu foi absolvido também na esfera civil por inexistência de autoria e materialidade, isso também vai repercutir na improbidade. Então, não é só mais aquela absolvição por inexistência de autoria e materialidade no âmbito penal, também no caso da esfera civil, ele pode impedir o ajuizamento da ação de improbidade. E também houve um caso de ampliação que o Supremo suspendeu na Lei 7236, que é da absolvição por qualquer fundamento quando, na esfera criminal, quando o tribunal tiver confirmado essa absolvição. Isso não está valendo, porque na Lei 7236, essa ampliação da comunicabilidade de instâncias, ela ficou suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós temos na nova lei previsão de que incidem os princípios do direito administrativo sancionador, temos previsão expressa agora, expressa de que a pessoa jurídica também pode responder por improbidade, temos previsão de desconsideração da personalidade jurídica, isso, assim, não é que não podia, porque o Código Civil já prevê isso há muito tempo, lei de anticorrupção também, mas é porque agora ficou escancarado que você pode ter uma desconsideração, e uma desconsideração com base na regra do CPC. Não há reexame necessário na improbidade, isso agora também ficou expresso, até porque o reexame necessário faz sentido quando há uma improcedência do pedido contra a Fazenda Pública. E aqui não, aqui a improcedência é da condenação, não é em relação a um pedido específico, né? E a lei também, eu não quero esgotar todas as novidades, porque tem muita novidade, mas a lei prevê a improbidade de menor ofensa, isso é uma novidade, e não explica o que é isso. Não explica que é improbidade de menor ofensa, mas o que importa para nós é saber que no caso da menor ofensa, você só pode aplicar a pena de multa. Então há uma limitação da possibilidade de sanção no caso da pequena ofensa, improbidade de menor ofensa. Bom, deixa eu trazer para vocês aqui uma questão que caiu no último concurso para a magistratura federal da 4ª região,
e é uma questão com base até já na nova lei, para vocês terem o termômetro de como isso que a gente está estudando agora cai em prova. Está lá assim, sobre os atos de improbidade administrativa e a respectiva ação, aí você tem que assinalar o que está errado, né? Incorreto. Aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador? Aplicam-se. Isso está literal no artigo 1º da lei, que vão ser aplicados. É dado ao Ministério Público celebrar acordo de não persecução civil? Sim. A única coisa que eu acrescentaria, né, isso tá que eu falei agora está no 17b, né, e no caso do direito sancionador está no artigo 1º, parágrafo 4º. Mas em relação ao MP, eu só acrescentaria o seguinte: quando o STF decidiu que a pessoa jurídica interessada também pode ajuizar a ação de improbidade, isso decidiu nas duas ADIs que eu mencionei, 7042 e 7043, ele também decidiu que quem pode ajuizar também pode negociar. Então, a adaptação que eu faria em relação a essa pergunta que foi feita não é só o Ministério Público que pode negociar o acordo de não persecução civil, também a pessoa jurídica interessada. Bom, deixa eu voltar aqui à questão, compartilhar aqui com vocês novamente. Está lá. Letra C. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Havia, antes da reforma, um debate sobre se era possível cumular as sanções na lei de improbidade. Mas se a pena de suspensão dos direitos políticos puder ser acumulada, isso vai transformar a suspensão numa cassação de aposentadoria e tal. A lei fez uma opção. O artigo 18A, parágrafo único da lei, prevê expressamente o que a questão afirma, que é essa limitação, né, de 20 anos no caso dessas duas sanções. Mais uma vez, é letra de lei, como eu venho falando. Cai pergunta sobre o texto da lei. Então, está certa a afirmação da letra C. Letra D. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Isso está correto. Isso é letra de lei, é o que está no artigo 8º da Lei de Improbidade, da Lei 8429. E o que é importante saber aqui é que a reforma fez uma pequena alteração, que eu até não comentei quando falei das novidades, em relação a essa transferência da responsabilidade, porque ela diz o seguinte: agora você tem uma limitação. Limita-se a obrigação de reparar o dano, né, e no limite do valor da herança. Essa limitação ao valor da herança já existia. Mas é que antes da reforma, o discurso era de que pode também alcançar a multa. Você pode transferir para o herdeiro a multa que for aplicada ao falecido. E eu sempre defendi que isso é um absurdo, porque isso viola, a meu ver, a intranscendência da sanção. Você não pode punir uma pessoa diversa daquela que praticou a infração. E a multa tem um objetivo, que é o de evitar que a pessoa repita a coisa errada que ela fez. E se ela já morreu, como é que você vai transferir para o herdeiro que não tem nada a ver com aquilo? Você pode transferir o dever de recompor o erário, de ressarcimento, que nem sanção é. Ressarcimento erário é uma medida determinada pelo Estado para a recomposição daqueles casos de dano ao erário de enriquecimento indevido. Isso pode ser transferido ao herdeiro. E só isso. Essa foi a novidade que veio com a reforma. Então a letra D está correta. O gabarito a letra E, que é a afirmação errada, né? Os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário admitem a modalidade culposa. Olha que moleza, né? Na verdade, o que a banca queria saber do candidato aqui para o cargo? Vem cá, você está estudando improbidade? Porque se você estudou meia hora do tema, pode apostar que a primeira coisa que você ouviu foi que não existe mais a modalidade culposa. Então vejam que não é uma coisa de outro mundo, mas precisa estudar. Porque se você não estudar, não vai ter essa informação, que é fácil de receber essa informação. Mas, então, assim, a melhor forma de estudar a improbidade é lendo a própria lei,
lembrando quais são as novidades e acompanhando os julgados do Supremo e do STJ, principalmente do Supremo. O STJ ainda não. É até perigoso agora, nesse período, pegar os julgados do STJ, porque tem muita coisa do que o STJ decidiu que o legislador se afastou. Então, cuidado. Quer ver um exemplo que eu nem comentei? Na decretação de indisponibilidade, o STJ decidia assim: basta o ajuizamento da ação para o deferimento do pedido de decretação da indisponibilidade. Há um perigo da demora presumido, ainda que não haja demonstração de que o réu está dilapidando o patrimônio dele. Você pode decretar indisponibilidade. O que fez a reforma? Não pode mais isso, não. Que isso? Vai decretar indisponibilidade mesmo sem qualquer risco de dilapidação patrimonial? Qual é o perigo da demora? Não, ô parte autora, olha só. Você quer que os bens do réu se tornem indisponíveis? Então faz o seguinte: provar nos autos que ele está numa situação que pode comprometer a eventual garantia do juízo. Então houve uma mudança brutal em relação ao entendimento do STJ. Foi uma relação legislativa forte. Então, muito cuidado. Eu sei que muita gente estuda, e é bom estudar a jurisprudência em teses do STJ, sobre os variados temas. Só que em matéria de improbidade, tomem cuidado, porque muitas teses que lá vocês vão encontrar já não estão valendo mais, porque a lei bateu de frente e estão perguntando em prova sobre o texto da lei, e não só. Até porque seria um problema, imagina. Né? Quer ver uma coisa? Pode decretar indisponibilidade de bem de família? O STJ entendia que sim. A lei agora diz que não. E aí na prova você tem que dizer o quê? Que não. Que não. Porque a lei está dizendo que não pode. Então tem que ter só essa, no caso específico, essa preocupação. Bom, resumo do tema, da primeira parte do tema. Improbidade não é crime, improbidade envolve uma instância diversa da instância criminal. Houve, nos últimos anos, eu diria nos 10 últimos anos, um incremento da relevância desse tema e isso tem repercutido nas provas de concurso. Se você pegar provas, vou chutar aqui, sei lá, até 2005, 2010, por aí, não havia perguntas de improbidade. 2010 até 2015 começou a crescer, 2015 a 2020 cresceu bastante e agora explodiu. Você não encontra uma prova em que não haja pergunta sobre esse tema. Virou uma febre. Então vale a pena investir tempo de estudo nessa matéria. A reforma da Lei 14.230, e eu acho que deu até para perceber no modo como eu apresentei esse tema, ela é mais positiva do que negativa. Ela representa uma evolução no enfrentamento à corrupção e uma evolução no modo como o direito administrativo sancionador se concretiza no Brasil. Ela tem problemas. Um exemplo de problema, eu acho que foi um problema ela ter previsto que há uma interrupção do prazo prescricional. Vejam, a regra da prescrição foi profundamente alterada. Antes da reforma, 5 anos a contar do desligamento do vínculo, 5 anos do dia da ciência, variava de acordo com quem tinha praticado a improbidade. Com a reforma, não importa mais quem praticou a improbidade. Isso é bom, isso é positivo. Não importa quem praticou. O prazo prescricional é de 8 anos a contar da data do fato ou, no caso de infração permanente, do dia em que a permanência tiver cessado, o que é o modelo inspirado na regra da Lei 9873 de 99, que é a lei do poder de prescrição do poder de polícia. Isso não foi uma novidade, não surgiu do nada. Quer dizer, inspirada porque, na verdade, a lei fala de 5 anos, aqui na improbidade são 8 anos, mas os parâmetros são os mesmos. Então, a mudança da regra prescricional foi positiva. O que foi negativo foi a lei ter previsto que, quando ocorrer uma interrupção do prazo prescricional, e pela lei ocorre com ajuizamento da ação, e a cada instância de condenação, a prescrição vai começar a correr pela metade. Então será de 4 anos. Isso eu acho ruim. Acho uma coisa que, enfim, né, não precisaria ser assim. Poderia continuar
Em 8 anos, isso vai facilitar, e eu acho que de uma maneira que não era necessária, a ocorrência da prescrição.